Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre uma matéria do Estadão que tem como título Tabata Amaral contraria o PDT e apoia reforma da Previdência e que, na verdade, ela demonstra uma estratégia da mídia em enquadrar determinados assuntos de uma determinada forma, o que mexe com a forma como nós debatemos esse assunto e isso permite que a gente discuta a questão do enquadramento, que é uma contribuição do Erving Goffman. Foi inclusive um autor que eu estudei no meu doutorado. Então vou falar um pouquinho sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Quero dizer para vocês, se vocês gostam do que eu faço aqui, considerem apoiar a gente no Apoia-se. Vai haver links em um comentário fixado logo no início dos comentários. Bem, antes de tudo, a gente precisa entender qual foi o enquadramento. Parem bem. A Tabata Amaral, ela considera que a proposta do governo da nova Previdência tem pontos positivos e pontos negativos, que foi mais ou menos o mesmo que o Mauro Benevides Filho, do PDT, disse sobre a proposta. Tem coisas boas e tem coisas ruins. No entanto, a mídia não escolhe dizer na manchete o que a Tabata Amaral disse, essa parte do que ela falou, mas escolhe dizer que ela se contrapõe ao PDT, cria uma narrativa contra a Tabata. Eu quero dizer a Tabata, e vou inclusive tentar explicar algumas coisas que ela pergunta, segundo a reportagem do Estadão, que a crítica aqui não é a crítica de alguém que está contra ela. E meus vídeos anteriores, quando eu critiquei a Tabata, também não. Eu aqui no canal, vou pegar um histórico do canal bem breve. Eu critiquei o PT quando o PT manteve a candidatura do Lula, mesmo quando ficou claro que ele não seria candidato. Eu disse lá atrás, vocês podem achar meu vídeo, eu disse, se o PT fizer isso, ele tem grandes chances de ganhar o primeiro turno, no sentido de ir ao segundo turno, ou seja, ser o representante do campo progressista no segundo turno, mas tem grandes chances de perder no segundo turno, porque ele não teria tempo de fixar o seu novo candidato, que acabou sendo o Haddad. Então eu critiquei essa decisão do PT e acabei acertando, enfim, a realidade mostrou que eu estava correto. Eu critiquei Ciro Gomes quando ele escolheu Cátia Abreu como vice. Tem vídeos meus falando sobre isso daqui, que ela só trazia problemas para a candidatura e não agregava muito a sua candidatura. Ela poderia até assumir um ministério, se ele fosse eleito, poderia estar na aliança, sim. É uma pessoa que foi adotada pelo PDT, mas vice não era uma boa alternativa. Ele deveria ir atrás do Regufe, se o Regufe não aceitasse, ele deveria ir atrás de outras pessoas, enfim. Eu sei que ficou mais difícil para ele por causa do PCdoB e por causa do PSB, enfim. Mas mostra que eu critiquei o Ciro Gomes também em outros episódios também. E critiquei o PSOL e o Guilherme Boulos em algumas oportunidades também, quando eu tenho divergências. Por exemplo, o Boulos falar contra qualquer reforma da Previdência. Eu não concordo com essa posição. Eu acho que alguma reforma, como eu estava falando com a Maria Lúcia Fatorelli, pode ser, mas não essa reforma defendida pelo governo Bolsonaro. Essa, e aí nós já estamos respondendo um pouco da Tabata, essa tem que ser feita a oposição permanente, frontal, total a ela. Não dizer tem coisas boas e tem coisas ruins. Embora seja verdade que tenha coisas boas e tenha coisas ruins, e aí que a política é mais complexo do que uma análise técnica. E a Tabata está fazendo meramente análise técnica, e não está fazendo política. E a política é mais do que isso. Quando você concorda que tem coisas boas e tem coisas ruins, você admite aprovar parte da reforma, o que acontece na prática é que, para que o que você considera que sejam coisas boas passem, eles vão colocar as coisas que você considera como ruins como necessidades, porque existe uma agenda por trás da reforma, não é uma discussão meramente técnica, e é isso que a Tabata não está percebendo. Por trás, estou com um pouquinho de problema de garganta. Por trás dessa proposta existe toda uma agenda do grande capital empresarial e do rentismo
que quer jogar boa parte do que for economizado com a Previdência na dívida pública. Aliás, foi o que Maria Lúcia Fatorelli falou comigo na minha conversa com ela. Então, quando ela diz assim, ela afirmou ao Estadão Broadcast que sente uma tristeza muito grande ao ver deputados e partidos se posicionarem contra a reforma. Um deles é o próprio PDT, que fechou questão contra a reforma, e aí ela diz: eu não consigo entender quem é progressista, quem tem luta social como algo do sangue mesmo, como que essas pessoas não se posicionam contra a desigualdade que é perpetrada pela Previdência. Porque elas estão querendo ter da Previdência a parte que protege os pobres. Eu estou explicando para a Tabata, não é? Desculpa. Ou seja, quando essa reforma defendida pelo governo Bolsonaro, se ela for aprovada, ela vai ser aprovada com várias das características da reforma chilena. E a reforma chilena aumentou muito o empobrecimento dos idosos. Isso é um fato amplamente conhecido. E isso aconteceria no Brasil. Então os partidos de esquerda, não é que eles não reconheçam problemas e privilégios na Previdência e que existe uma desigualdade perpetrada pela Previdência. Isso é real. A Tabata está tecnicamente correta, mas politicamente ela está errada. Porque ela não está percebendo que ela vai ser utilizada pelo governo para aprovar justamente também o que ela considera que é ruim na proposta. Ou seja, é uma questão de astúcia política. Aliás, essa crítica que eu fiz à Tabata, o Paulo Giraldelli, que votou nela, tem um canal aqui no YouTube, fez a mesmíssima crítica. A mesmíssima crítica ele fez a ela. E é importante entender que essa crítica está vindo de pessoas que gostam da Tabata, que gostam da trajetória dela, que consideram que ela tem pontos positivos, defender a educação é uma coisa positiva. Claro, ela tem uma história de vida muito bonita. Claro, ela se considera centro-esquerda, ótimo. Mas é importante entender como a política é feita no mundo real. No mundo real, os partidos de esquerda estão se colocando contra essa reforma porque se eles aceitarem parte dela e eles não têm a maioria, eles vão ser derrotados. E aí a reforma que vai ser aprovada vai ser uma reforma que vai ter muitos dos elementos ruins que produziram o empobrecimento de idosos no Chile e vão produzir o mesmo empobrecimento aqui. O que os partidos de esquerda devem fazer é, dialogando com gente como Mauro Benevides Filho, que tem uma proposta que eu diria é muito melhor do que a proposta do governo, formular uma proposta alternativa e dizer: essa daqui a gente aprova, essa daqui a gente gosta, essa daqui tem o nosso apoio, a sua não. E aí eu vou falar do Erving Goffman e da questão do enquadramento. A questão do enquadramento é muito mais complexa do que eu vou explicar aqui. Eu vou dar uma simplificada monstruosa, até porque eu precisaria de uns 40 minutos e trazer a bibliografia para explicar todos os aspectos, não é, da questão do enquadramento. Mas simplificando, quando eles usam o artigo definido a reforma da Previdência, eles estão querendo enquadrar o debate como se só houvessem duas posições: aqueles que são favoráveis à reforma da Previdência e aqueles que são contra. Só. Mas esse enquadramento é falso, porque você pode ser favorável a várias reformas da Previdência diferentes daquela que é proposta pela equipe de Guedes. Só que no mundo real, como Bolsonaro foi eleito e Guedes é o ministro da Economia, do Superministério da Economia, a reforma que está sendo discutida é a deles, não é a nossa, nem outras alternativas do campo progressista. Então, na prática, para aglutinar forças politicamente nesse momento, faz sentido fazer uma oposição frontal à reforma. E foi por isso que o PDT, que o PT, que o PSOL e outros partidos estão definindo em bloco a rejeição da proposta, para pressionar o Centrão a rejeitar essa proposta e aí abrir espaço para que uma proposta de fato mais progressista seja sugerida como uma concessão de um processo negociatório. E
de negociação política. E você vai ter mais força se você tiver boa parte, os partidos todos alinhados, e você tiver também os movimentos sociais e organizações civis todas dizendo, não, essa reforma, não há. Essa reforma da Previdência nós vamos rejeitar. Isso ganha força. E aí, rejeitando essa, abre espaço para outra reforma da Previdência que seja diferente. Se o Centrão operar se você consegue pressionar os partidos ditos de centro, mas que na verdade são fisiológicos e que só querem ver o seu próprio, enfim, a sua própria sobrevivência, mas esses partidos podem ser pressionados com a questão da opinião pública a dizer, olha, não vale a pena a gente arriscar nosso pescoço para aprovar essa reforma e depois a gente ser colocado para fora nas próximas eleições. Então, e é fundamental que os partidos mais à esquerda tenham a inteligência de usar isso para pressionar eles, para derrotar essa reforma da Previdência e forçar que uma próxima proposta seja cada vez mais alinhada com aquela que o campo progressista defende. Isso é estratégia política, isso é luta política. E é isso que a Tabata Amaral não está entendendo. Quando ela diz aqui que sente uma tristeza muito grande quando vê partidos se posicionarem contra a reforma e que não consegue entender, eu percebi que ela não está entendendo. Realmente ela não está entendendo. Porque ela não está entendendo a questão política, a disputa política. Ela está pensando numa questão como se fosse uma questão meramente técnica. E não é. As pessoas têm interesses, e grupos de interesses, e frações de classe têm interesses contraditórios, que não se alinham. Que não... Vou tentar explicar isso de outra forma. O grupo que está apoiando a reforma da Previdência do Guedes, que tem o que ela acha que é ruim. O que ela acha que é ruim é o que eles acham que é a melhor parte da reforma. Deu para entender? Ou seja, a parte que é ruim, que prejudica os pobres, é o que os empresários que apoiam o Guedes acham melhor. Porque é onde eles vão economizar mais. Eles vão gastar menos com a folha salarial. Eles vão colocar tudo nas costas do trabalhador. Então não tem como reconciliar esses interesses, não tem como convencer eles que essa parte é ruim. Porque ela é ruim, na sua opinião, Tabata, e na minha opinião, Tabata. Mas na opinião deles, essa é a melhor parte da reforma. Eu não sei se esse vídeo vai chegar a Tabata, mas eu gostaria muito que chegasse. Porque eu estou fazendo críticas de uma pessoa que quer que ela melhore, que quer que ela seja um representante melhor. Eu não estou fazendo crítica de quem quer destruir a Tabata enquanto quadro político, não. Assim como quando eu critiquei as decisões e opiniões de Ciro Gomes, eu fiz como uma pessoa que tem a admiração por aspectos do que ele defendeu. Assim como quando eu critiquei Lula, Haddad, pela escolha política que eles fizeram, eu vejo méritos nas administrações do PT. Tem deméritos, que eu critiquei já várias vezes. Eu já falei sobre o fato de não ter feito a reforma tributária quando o Lula estava com 80 e tantos % de aprovação. Eu já falei sobre não ter feito nada em relação à dívida pública e ter escolhido uma política conciliatória, que não é a minha perspectiva em relação à política. O que a esquerda está fazendo agora é o que eu defendo, que é você negociar de uma posição de mais força. Dizer, não, essa reforma é malvada, eu não vou participar dessa reforma. E vou tentar convencer todo mundo que eu puder a derrotar essa reforma. A reforma que eu quero é uma reforma que proteja os mais pobres, que ataque a desigualdade que quer que seja atacada, os privilégios, mas que também proteja os mais pobres. Mas eu, inclusive, sou mais radical do que o Mauro Benevides Filho. Ele fala num teto da transição de R$4.000, para mim seria 7, 8. Só quem gasta talvez mais de R$8.000 é que você poderia pensar num regime de capitalização com participação do empregador e do empregado. E mesmo assim, eu acho que devem haver algumas garantias para se evitar o empobrecimento dessa classe trabalhadora. Mesmo assim, dessa classe trabalhadora mais bem remunerada. E em relação aos menos remunerados, eu sou totalmente favorável a uma rede de proteção. Porque eu sei que a ausência dessa rede produz pobreza. Produz pobreza nos mais idosos. Aí tem gente elogiando alguns avanços que aconteceram no Chile. Se você elogia esses avanços
muitos que aconteceram produzindo a pobreza dos idosos, você, na verdade, está justificando e elogiando uma medida que gerou uma tragédia para os mais velhos no Chile. É uma atitude monstruosa, é uma falta de humanidade, mostra falta de, sei lá, empatia, enfim. É uma coisa que é difícil para mim até de comentar, porque não é uma crítica que eu tenho que fazer a essas pessoas do ponto de vista humano. E eu jamais farei essa crítica à Tabata, porque diferentemente da matéria do jornal, eu sei que a Tabata compreende as partes ruins da reforma. O que ela não compreende é que essas partes que ela considera ruins são as partes que são mais importantes para os blocos que estão apoiando a reforma. E as partes que elas não vão abrir mão. Não vão abrir mão. E vão querer enquadrar o debate, como essa matéria do Estadão fez, colocando ela no campo favorável à reforma da Previdência. Então, o que a Tabata precisa aprender, e infelizmente, e o curioso é que ela fez ciência política lá nos Estados Unidos e o Irving Goffman é de lá. Então, seria uma oportunidade dela ler sobre enquadramento, né? Não sei se ela conhece esses conceitos, mas o que ela precisaria aprender é que ela está sofrendo agora o enquadramento da mídia, colocando ela em um lugar que não lhe pertence. E se ela não tiver coragem de desautorizar o Dória quando o Dória fez o que fez com ela, de ter insinuado que ela estava com a reforma da Previdência do jeito que ele pensa, e ela não desautorizou ele diretamente, e se ela não fizer isso com reportagens como a do Estadão, boa parte das pessoas de esquerda que já abandonaram ela vão abandonar ela definitivamente, porque as pessoas de esquerda, muitas delas, assim como de direita, não vão ter a minha sofisticação, não vão perceber que ela não está entendendo o debate, que ela está vendo só de uma forma técnica, vão achar que ela é mal intencionada, vão dizer que ela é uma vendida, como aliás já viu aqui nos comentários. Essa crítica mais dura eu não faço, porque eu não tenho certeza. Porque não é o que me parece, pelo menos por enquanto. Então esse tipo de crítica eu não fiz em nenhum momento. Agora, eu quero ajudar a Tabata. E estou tentando. E, enfim, torço para que ela tenha acesso a esse vídeo, e o vídeo do Giraldelli também, e que ela reflita sobre isso do ponto de vista político, porque dá para entender por que o pessoal está contra a reforma. Dá. Se você entender que existe na sociedade luta de classes, contradição de interesses. Que nem todo mundo concorda sobre o que é bom ou o que é ruim. Que para alguns, o que você acha que é bom é péssimo. E o que você acha que é ruim, para eles é ótimo. E até você entender isso, entender contradição de interesse de classe, esse tipo de evento vai ser um quebra-cabeças para ela, né? Enfim. Era isso que eu queria falar. Vai ter na descrição um pouco da bibliografia do Irving Goffman, que vocês podem se aprofundar mais. Enfim. E eu acho que ficou meio que subentendido o que é a questão do enquadramento de um debate, né? Quando você usa determinada linguagem para trazer o debate de uma determinada forma que te favorece. E é isso que a mídia corporativa está fazendo, porque a mídia corporativa é altamente favorável a essa reforma da Previdência. E quando eu chamo de essa, eu estou fazendo uma atitude de enquadramento. Eu estou enquadrando ela como uma das reformas possíveis, e não como a reforma. Isso é fundamental no debate político. Enfim, torço para que isso ajude a esclarecer essa dimensão do debate. E também as pessoas percebam que as minhas críticas à Tabata vêm de um lugar bom, alguém que torce por ela como quadro político, para que ela seja um quadro político ainda melhor. Se ela não aprender nos próximos anos, infelizmente ela vai perder base social. Acredite, se ela votar favorável de partes dessa reforma e isso for utilizado politicamente para aprovar ela, muita gente que votou nela em São Paulo não vota uma segunda vez. Enfim, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal,
dê um like, compartilhe, considere apoiar a gente no Apoia-se e tente divulgar esse vídeo para ver se ele chega até a Tabata Amaral, porque eu gostaria muito de conversar com ela. E eu gostaria de fato de ajudar ela em alguns aspectos. Porque ela é uma pessoa de enorme competência, tem muito conhecimento na questão da educação. Obviamente é uma pessoa muito inteligente. Mas alguns aspectos da política, até pela juventude dela, ela mesma declarou nessa entrevista que não entende. E pessoas como eu, que estudam a política... Há quanto tempo eu estudo política? Mais de 15 anos. 13, 14 anos. Podem ajudar ela a navegar esse terreno complexo e difícil da política. Não é? E talvez eu ajude ela também a compreender que nesse momento a gente precisa mais de Alexandria Ocasio-Cortez e menos de Obama. Que a gente precisa mais de Bernie Sanders e não de Hillary Clinton. E eu estou usando referências da política norte-americana, inclusive porque ela estudou lá. Não é? Porque se o padrão dela vem da ala corporativa do Partido Democrata, aí vai ficar difícil. Porque é esse padrão que influenciou partidos de centro-esquerda espalhados pelo mundo todo, que para mim é corresponsável pela ascensão do neofascismo. Muito do que esses partidos fizeram em concessões, aqui no Brasil, o PSDB, em parte o PT e outros partidos também fizeram, eles têm corresponsabilidade. E a gente precisa criticar, não para acabar com partidos, nada disso, mas para forçar eles a mudarem e a construir uma agenda progressista com outras forças, com outros partidos e com os antigos partidos, desde que eles estejam dispostos a abraçar a agenda, para que a agenda progressista, que quer reforma tributária com justiça social, que quer auditoria cidadã da dívida, que quer cobrança de dividendos, que quer fazer um investimento na expansão do trabalho cooperativo, essa agenda é que tem que dominar o campo da esquerda. Uma agenda de investimento em direitos sociais. Se isso não acontecer, a esquerda, o campo de esquerda vai perder de novo. Vai perder de novo. Porque a gente joga no jogo do inimigo, a gente joga no enquadramento do adversário. E no caso do neofascismo, falar em inimigo não está totalmente errado, não. Porque os neofascistas têm grupos que querem tirar a gente de cena. A gente sabe disso. Não é? Enfim, gente. Era isso que eu tinha a falar. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se inscrevam, dê um like e compartilhem, que é muito importante para mim. Um abraço.